Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma reflexão do livro de Marcos. Hoje a gente vai estudar sobre o texto que está no capítulo 11, do verso 12 ao verso 19. Nesse texto, nesse pequeno texto, a gente vai encontrar duas divisões. A primeira, ela vai do verso 12 ao 14, que fala sobre a figueira sem fruto. E a segunda divisão, ela vai do verso 15 ao 19, que vai falar sobre a purificação do templo. E da mesma forma que existe duas divisões nesse texto, também existe duas maneiras de enxergar o sentido do texto. A gente vai entender um pouco mais quando a gente começar a desenvolver o texto. E a primeira maneira, ela fala sobre o olhar natural, um olhar totalmente superficial de entender, de interpretar o texto. E a segunda é a maneira espiritual. E a gente vai ver a diferença entre elas e a gente também vai entender qual é a melhor linha a se seguir. Amém, meus irmãos? Então vamos ler o texto e na sequência a gente começa a entrar em detalhes. Vamos lá, capítulo 11, do verso 12. Começa com a figueira sem fruto e diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. A purificação do templo. Essa é a segunda divisão. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E aqui a gente finaliza o texto, no verso 19. A gente vê que, olhando, de cara a gente vê que se olharmos de uma forma natural, a gente não vai entender nada. A gente já se depara aqui com Jesus querendo comer figo, numa figueira que não tinha figo, não era tempo de figo, e ele amaldiçoou a figueira. Então, assim, naturalmente, a gente não vai entender nada aí. Não entra na cabeça, a gente não tem como aceitar uma situação dessa, porque a primeira pergunta que passa pela nossa cabeça é: o que é que a figueira tem a ver com isso aí? Ela tem culpa de quê? A figueira não tem culpa. Não era tempo de figo, Marcos aqui, ele faz questão de chamar atenção, para esse detalhe. E, bom, essa parte aí é a parte da figueira sem fruto, A gente vê que de forma natural não encaixa. E agora a gente vai entrar na parte do templo, a purificação do templo. Aqui é outro ponto. Se a gente for olhar de forma natural, a gente vai ver o quê?
um homem, né? Para quem não acredita que Jesus é o Filho de Deus, né? Para quem acredita que Jesus foi um mero homem, né? Vai ver que um homem muito corajoso, né? Que entrou num templo, né? Um templo religioso, e ele chegou lá e afrontou, né? Uma multidão de gente, né? Pessoas de várias nações, comerciantes poderosos, políticos, líderes religiosos que tinham poder de fazer o que quisesse com a vida de qualquer pessoa com pouca influência, né? Com pouco status ou sem nenhum status. E aí você vê um homem fazendo essa arruaça toda aí, né? Quebrando as coisas, expulsando as pessoas, né? E assim, também é outra coisa que a gente não vê nenhum nexo, né? A gente não vê sentido, né? Como é que a pessoa sai da sua casa para fazer uma bagunça dessa no lugar, né? No lugar onde as pessoas estavam trabalhando, no lugar onde as pessoas estavam vendendo, né? Comprando em paz, né? É basicamente isso, se a gente for olhar de forma natural e também de forma incrédula, né? Mas a gente está falando aqui do Filho de Deus. A gente está falando de Jesus Cristo, né? O Nazareno, aquele que foi prometido, né, por Deus Pai, de ser enviado para salvar a humanidade do pecado, o pecado que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden, né, há muito tempo atrás, no começo de tudo, vamos falar assim. E não tinha outra forma de retirar esse pecado, a não ser derramando o sangue santo, né? Não tinha ninguém santo. Depois que Adão e Eva pecaram, né? A descendência deles, né? Nós somos descendentes deles. Todos os descendentes de Adão e Eva, eles passaram a ser pecadores, infelizmente, né? A descendência também levou a culpa. Porém, como Deus é justo, ele viu que não era justo que nós pagássemos pelo pecado de uma pessoa que a gente nem conheceu. A gente não tinha noção, né, de como eles eram, né? A gente conhece um pouco porque a Bíblia fala. E Deus, por ser justo, ele mandou seu único filho, né, desceu do céu, né, desceu do seu trono de glória para habitar entre os homens, ensinar a verdade, ensinar como se deve seguir a lei de Deus, né, a palavra de Deus. E por fim ele se entregou, né, morreu na cruz, triunfou na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando nos dando a oportunidade de sermos salvos se crermos no evangelho dele e se arrependermos, né? Se nos arrependermos dos nossos pecados e crermos no evangelho dele. Então é desse homem que estamos falando, não é qualquer homem. Então, assim, se tratando de Jesus, a gente vai entender esse texto se a gente olhar para o lado espiritual, né? Então, assim, a figueira sem fruto aqui, ela está apontando para a nação de Israel. A nação de Israel, ela começou a partir de um casal, né? Foi Abraão e Sara. Então Deus fez o chamado a Abraão, tirou ele de um lugar e mandou para uma terra que ele iria mostrar ainda, né? Onde eles iriam habitar. E Deus fez uma promessa, né? Que a descendência dele iria se tornar uma grande nação. E essa grande nação, ela tinha também um lugar para ir, que era a terra prometida, que é justamente o reino de Israel, né? O país de Israel que a gente conhece. E simplesmente não era só para existir essa nação e ponto final. Não, Deus tinha um propósito, não tem um propósito com essa nação. Então, assim, o propósito de Deus, na verdade, sempre foi que essa nação ela se tornasse um exemplo, né? Um modelo de nação para todas as nações da terra, para que todo
toda nação que olhasse para Israel tivesse assim um norte, né? Tivesse acreditasse, né, que ali realmente existia, né, e existe um Deus verdadeiro, um Deus único, aquele que criou os céus e a terra, e que as pessoas começassem a abandonar essas falsas crenças, né, de deuses que eles inventam, né, que são deuses, né? Então, assim, a promessa basicamente era essa, de transformar Israel em um modelo de nação. E essa nação, ela tinha que dar o exemplo, ela tinha que servir a Deus, ela tinha e tem que honrar o nome de Deus. Porém, como o texto fala aqui, eles não estavam fazendo isso, né? Infelizmente. E aí, como eles já estavam, tipo, vamos dizer assim, que eles estavam manchando o nome de Deus, com os seus atos profanos. Há milhares e milhares de anos já vinham profanando o nome de Deus, profanando o templo de Deus, e Deus vê tudo, né? Então, assim, chegou o momento de agora Jesus fazer juízo, né? Chegou o momento do juízo, para que eles agora entendessem que o reino de Deus estava agora tomando as providências, as devidas providências. Tem um texto aqui que fala sobre a figueira estéril, que está em Lucas, no capítulo 13, do verso 6 ao verso 9. Ele vai fortalecer um pouco o contexto aqui da figueira sem fruto. E diz o seguinte: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. É basicamente isso. Israel não estava dando fruto. Israel não estava servindo a Deus em espírito e em verdade. Então chegou o momento do juízo. Jesus aqui, ele está fazendo juízo, da palavra de Deus, do reino de Deus. E olhando agora para a purificação do templo, A purificação do templo, ela significa que o Filho de Deus, o Filho de Deus, que é Jesus, ele veio limpar o santo nome de Deus dos atos profanos do povo de Israel. É basicamente isso. E aqui em Reis, 1 Reis, no capítulo 9, do verso 2 ao 3, ele vai fortalecer essa ideia que eu estou falando aqui. Veja só, aqui é uma aliança que Deus faz com Salomão. Salomão foi quem edificou o templo, o templo. Esse templo que Jesus está purificando. Veja o que Deus disse. O Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Veja só, Deus estava falando aqui com Salomão e estava falando que ele iria colocar o nome dele, o santo nome dele, naquele templo que Salomão edificou, e esse nome ele iria ficar nesse templo para sempre. Esse templo estava simbolizando
o nome de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus, né? Porém, Jesus, quando chegou no templo, né, deixa eu só falar um detalhezinho aqui, antes de entrar nesse contexto aqui, né? O templo, ele é uma casa de oração, ele era uma casa de oração. Era para as pessoas irem orar, era para as pessoas irem meditar, era para as pessoas irem se arrepender dos seus pecados, levar holocaustos, né? O holocausto é levar um animal, né? Dependendo do tipo de pecado, né? Levava o animal, né? Respectivo ao pecado, e ele iria colocar a mão e ali o sacerdote iria imolar, né? Cortar, matar o animal, e o sangue daquele animal ele iria servir para retirar aquele pecado daquela pessoa. Então o templo era para isso. Essa era a finalidade do templo. Porém, agora entrando no contexto, quando Jesus chegou no templo, que foi que ele encontrou? Um mercado, uma feira praticamente. As pessoas vendendo, as pessoas comprando. Segundo alguns estudiosos, eles escreveram, né, na verdade, que pessoas de outras nações, quando iam para Jerusalém na época da Páscoa, eles iam com as moedas, né, do seu país, né? Por exemplo, o pessoal da Grécia, né, quando ia para lá, eles iam com a moeda da Grécia, logicamente. Porém, né, os cambistas, né, eles usavam o nome de Deus, o santo nome de Deus, para se aproveitar, ter aproveito dessa gente que estava vindo desse outro país, dessa outra nação. E aí eles diziam que só era permitido comprar ali naquele local, naquele templo, se eles fizessem a troca de moedas, né? Que é justamente o câmbio, né? Que a gente hoje é muito natural e normal hoje, né? No mundo inteiro. E aqui eles estavam fazendo o câmbio de moedas, né? Pegando a moeda da Grécia e trocando pela moeda judaica, né? E aí eles ganhavam o quê? Uma taxa, né? Uma taxa bem generosa para poder eles fazer esse câmbio, né? Entre essas moedas. E aí essas pessoas poderiam entrar no templo e comercializar, comprar, né? Fazer qualquer negócio que ali existisse. E outra questão é dos animais, né? Por exemplo, se uma pessoa levasse um animal, né, um cordeiro, para sacrificar lá no templo, quando chegava lá, ia passar pela inspeção do sacerdote. E ali o sacerdote já tinha como é que se diz, um cambalacho, né, com os vendedores que estavam trabalhando dentro do templo. E assim, eles condenavam aquele animal, diziam que o animal não estava adequado para fazer o sacrifício para Deus, né? E aí eles indicavam, né? Troca esse animal por um animal daquele homem ali, daquele vendedor ali, porque aquele animal, ele realmente está propício para Deus aceitar, né, a sua oferenda, né? E aí as pessoas, de forma ignorante, a maioria delas, iam na onda e aceitavam, né, essa praticamente imposição, né? E eles ganhavam muito dinheiro, tiravam muito proveito. Então foi esse o cenário que Jesus encontrou. Por isso que ele cita Isaías, né? Isaías, ele fala o quê? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores, né? De fato, estava existindo ali, não era somente uma feira, estava existindo ali um mercado corrupto, né? Um mercado corrupto, onde os próprios sacerdotes de Deus, que a lei, os livros da lei falam que eles foram separados para fazer a obra de Deus de forma santa. Eles estavam aqui roubando, desviando,
né, saqueando as pessoas. Então foi esse o cenário que Jesus encontrou. Por isso que Jesus chegou e quebrou tudo, expulsou todo mundo e começou a pregar o Evangelho. Jesus passou o dia inteiro pregando o Evangelho aqui no templo, né? Nesse dia aqui no templo. E muitos se maravilharam com a doutrina dele, com a pregação dele. Porém, aqueles que foram separados, né, para servir a Deus, que eram os sacerdotes, né, o sumo sacerdote da época, ao invés de também se maravilhar com a doutrina de Jesus, se maravilhar e se arrepender dos seus pecados, não, começaram a querer tirar, começaram a planejar para tirar a vida de Jesus. E eles conseguiram tirar a vida de Jesus lá na frente, né? A gente vai ver. Mas só conseguiram porque o próprio Jesus se entregou. Porque ninguém tem capacidade de enfrentar Deus. Ninguém tem condições de tentar tocar em Deus, se Ele não permitir. E espero que vocês tenham se edificado com essa palavra, assim como eu, né, como alguns dos que já estudaram essa passagem, nos edificamos. Eu espero que vocês tenham se edificado, né? Espero que a sua casa ela se edifique com essa passagem aqui, com esse ensinamento que Jesus nos proporciona. E eu quero finalizar essa aula de hoje, essa reflexão de hoje, com o texto que está aqui no verso 22 e 23, que diz o seguinte: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, esse é o poder da fé. Se você tiver fé, tudo é possível, porque para Deus tudo é possível. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.